Oi pessoal, tudo certo? Hoje então vamos tratar de um trecho de um artigo que eu escrevi para o site Clube Austral e cujo título está aqui na tela, que é então sobre teatro e dramaturgia, que eu escrevi para o site Clube Austral, cujo link deixarei na descrição para quem quiser lê-lo por inteiro. Trata então deste tema, né? Ou seja, como diz o próprio título, teatro e dramaturgia são fragmentos sobre vários dramaturgos e questões envolvendo o teatro. Tá? Para quem não sabe, eu já escrevi algumas peças teatrais, inclusive um dos meus livros, que é Dramas Teatrais, tem 2 peças já publicadas, e inclusive já dirigi uma delas, além de ter composto trilhas sonoras aí, musicais, né, para peças teatrais também. E então parte desses fragmentos aí são justamente de uma época onde eu estava pensando mais profundamente acerca da criação teatral e a respeito de seus teóricos, né, como Brecht, Piscator, o próprio Aristóteles, certo? Na poética, e sobre dramaturgo, Shakespeare e daí em diante. Tá? Então, quem quiser ler, vai estar na descrição o link para o artigo completo. E aqui irei apenas abordar um ponto em específico que julguei interessante, em vista de já haver abordado aí, então, dicas para escritores em vídeos pretéritos. Ou seja, há vídeos anteriores onde eu já abordei a questão de dicas para escritores. O que obviamente tem tudo a ver com a filosofia, né, que é parte do tema do canal. Enfim, né? Então, há 4 vídeos no canal sobre dicas para escritores, para quem não viu. E aqui eu vou fazer então um pequeno adendo, aproveitando aí este fragmento deste artigo. Então vamos lá, eu vou lê-lo para vocês e depois vamos aprofundar um pouquinho. Então é o número 9, que é o seguinte. Shakespeare foi consistente. Se a linguagem de suas peças é ideal, poética, há aí relação direta com a encenação e o palco, os quais, em sua época, como se sabe, não tinham por meta o realismo, como quiseram os naturalistas mais tarde ao modo de Zola, por exemplo. E, portanto, pode-se entrever aí uma poderosa unidade estética. Já Stanislavski mudou tal relação. Teria sido, pois, inconsistente, praticando o realismo exacerbado na encenação de um lado e mantendo, por outro, uma linguagem ideal na boca dos atores. Então, basicamente, o tema central desse fragmento é a questão do tipo de linguagem usado numa peça em sua relação com o todo da peça. Ou seja, tanto a questão do cenário, né, que a gente pode levar em conta, como do drama em geral, da ação dos personagens, né, e daí em diante, né, do estilo de peça, digamos assim. Tá? Então, ali eu falo basicamente que Shakespeare tinha uma maior consistência, por quê? Porque de um lado ele tem ele faz os personagens falarem muitas vezes por uma linguagem mais ideal, certo? Ou seja, o que é uma linguagem ideal quando a gente diz isso, tá? E isso não é eu que estou dizendo. A gente lê ali, principalmente nos autores do século XVIII e XIX, quando eles vão interpretar autores como Shakespeare, eles vão tratar justamente esse tipo de linguagem por meio disso, ou seja, nomeando esse tipo de linguagem de uma linguagem ideal. Tá? Por exemplo, Schiller fala isso, Goethe, né, fala o mesmo, Schopenhauer fala o mesmo, né, vários outros filósofos ali da época também. Ou seja, o que isso quer dizer? Que Shakespeare não escrevia tal como as pessoas falavam. Isso é uma linguagem ideal, certo? Hoje a gente vê, por exemplo, em muitas novelas, por exemplo, ou filmes, ali os personagens tendem a falar como uma pessoa fala no seu cotidiano. Mas quando a gente vai ler Shakespeare, por exemplo, os personagens não estão falando como uma pessoa fala na realidade. Muitas vezes se expressam de modo poético, ideal, nesse sentido. Certo? E por isso, muitas vezes, é muito mais belo ali aquela linguagem. Certo? Ele consegue usar muito mais recursos, por exemplo, de metáforas, de alusões diretas, indiretas, recursos de imagens muito mais profundos do que
né, uma pessoa que está falando, se ele tivesse que escrever como alguém que está falando normalmente, certo? Mas claro, isso não é só uma característica de Shakespeare, é algo que ele herdou dos antigos, né? Quando a gente pega os poetas antigos, Ésquilo, Sófocles, Píndaro, daí em diante, todos eles escrevem uma linguagem ideal, né? Não era como os gregos realmente falavam ali no seu dia a dia, ou seja, um modo vulgar. Tá? Então Shakespeare, bem como a maioria dos escritores mais famosos do Renascimento, ou do Alto Renascimento, ou do período elisabetano, eles escreviam, então, baseados nessas linguagens dos antigos. Tá? Que, obviamente, foi passada para frente até praticamente o século XIX, depois a coisa começou a mudar justamente com isso que eu abordo posteriormente no fragmento, que é uma espécie de realismo, que começa ali no século XIX, por exemplo, com escritores como Zola. Né? O Zola, inclusive, eu tenho terminado uma biografia do pintor, que é o Cézanne, e o Zola era um grande amigo do Cézanne, né? Então, ali é interessante que eles tratam a vida ali dos dois e mostram ali, né, como que surge esse realismo e daí em diante. Mas, basicamente, o Zola começa a escrever em função de um ideal muito também social, né, que ali já se tem uma espécie de socialismo na época e daí em diante, e tudo isso leva ele a querer escrever tal como as pessoas falavam mesmo. Né? Mas isso pode sim trazer recursos interessantes. Né? Por exemplo, quando se usa isso, por exemplo, no cinema, você tem ali um realismo que as pessoas gostam de ver, certo? As pessoas falando tal como elas falam mesmo na realidade. Justamente para dar essa cara mais de um realismo mais profundo, certo? Por outro lado, quando isso está na literatura, exatamente, pode sim trazer outras questões de caráter linguístico, né? Que podem, se de um lado pode se expandir determinados recursos linguísticos, por outro pode também provocar certo embotamento de muitos outros recursos linguísticos sempre usados aí por literatos mais antigos. De modo que a gente muitas vezes perde recursos em função desse uso exacerbado de um realismo, principalmente dentro da literatura. Mas aqui no caso estou falando então de teatro da dramaturgia. Né? Então, o Stanislavski, que é o próximo ali que eu cito, né, no final, após Zola, dentro deste fragmento. Então, qual que seria a inconsistência em parte dele aí? Seria que, diferente de Shakespeare, que escrevia numa linguagem ideal, mas encenava peças que não tinham por meta necessariamente o realismo, até porque os próprios cenários da época não eram reais, digamos assim, não eram realísticos. Era um palco sem fundo na era elisabetana. Então eles não queriam ali expressar um realismo absoluto ali nas coisas. Né? Era muito mais farsesco o teatro nessa época. Ou seja, o farsesco no sentido de farsa. Né? E, portanto, acabava que essa linguagem poética, junto com o cenário mais farsesco, digamos assim, eles geravam uma consistência maior. Certo? Justamente porque nenhum dos dois tinha por meta uma espécie de realismo cru. Porém, o Stanislavski, o que ele faz? Aqui eu só uso o Stanislavski como um exemplo. Tá? O Stanislavski, para quem não sabe, era um dramaturgo e diretor teatral. Ele, então, faz, por um lado, traz uma estética realista, só que, por outro, continua, em determinadas peças, trazendo uma linguagem ideal para os atores. Por isso eu termino, então, o fragmento falando uma linguagem ideal na boca dos atores. Ou seja, isso gera, vocês concordam, acredito, uma dicotomia ali, certo? Que então fica de um lado um realismo em termos gerais da peça e de outro na boca dos personagens um idealismo no sentido da linguagem, certo? Idealismo que eu quero dizer que é uma linguagem ideal, poética e daí em diante. Tá? Então isso gera aí certa contradição que nós podemos então fazer uma pequena crítica a isso aí, tá? Com isso, nem estou criticando o Stanislavski como um todo, tá? Acho que ele tem muita coisa importante, interessante, mas isso aí estou apenas usando como um exemplo para que possamos ver essa questão de um modo mais amplo, né? Levá-la de um modo geral, o Stanislavski seria apenas
um exemplo particular disso, tá? Mas isso, na verdade, é um problema de todo o século XX. Isso vai ser né, essa questão aí de colocar essas coisas de um modo, às vezes, impensado, e com isso não estou falando que o Stanislav fazia isso de um modo impensado, tá? Mas muitos autores começaram a entrar na onda e já não pensavam, e às vezes não pensam, inclusive até hoje, nisso. E aí que vem então a minha dica, né, para os escritores, ou um adendo às dicas, que é justamente isso, ou seja, começar a pensar também nesses dois sentidos, ou seja, eu quero criar uma linguagem ideal para personagens, seja ele de teatro, seja ele de literatura. E aí, uma vez se eu quero criar uma linguagem ideal, o restante ele colabora com isso, ou seja, o ambiente, se for no caso do teatro, o cenário, né, o tipo de personagem, o tipo de drama, o tipo de ação teatral e daí em diante. No caso da literatura, né, o todo ali da narrativa, ele colabora para isso, o tipo de personagem, o estilo em geral da própria linguagem, certo? Que às vezes ultrapassa essa coisa meramente ideal, né? E de outro lado, a mesma coisa, ou seja, supondo que você não queira uma linguagem ideal, eu quero escrever como as pessoas falam mesmo. Mas o restante colabora para isso também? Porque uma vez que você faz o personagem falar de uma maneira muito crua, talvez o próprio narrador também ele tenha que se expressar assim. Ou não. Né? Então, seja como for, o escritor ele tem que ter em mente isto. Ou seja, pelo menos a consciência de que ele está fazendo isso. Né? Com isso, tudo que eu estou falando não é para limitar a possibilidade dos escritores, mas pelo menos trazer à tona o fato de que eles devem ter a consciência de que eles estão fazendo isso. Ou seja, de que às vezes eles estão, na hora de fazer o narrador ali dizer alguma coisa, ou expressar, né, qualquer coisa, talvez ele esteja usando uma linguagem ideal e quando chega na boca dos personagens uma linguagem real. Ou vice-versa. Né? Sem a consciência desse processo. Então isso faz o texto ficar estranho muitas vezes. Porque às vezes a pessoa parte de uma linguagem real para uma linguagem ideal e daí em diante vai jogando tudo isso de um modo que a gente acha estranho, certo? Então, esta é a dica. Tem alguns escritores que escrevem tudo, por exemplo, de um modo mais realista, entre aspas. Por exemplo, o Bukowski, né, que é um cara que muita gente conhece. Se a gente pega a escrita do Bukowski, mesmo nos poemas dele, ele tende a escrever de um modo mais realista, digamos assim. Raramente ele vai tender a fazer uma metáfora mais poética, por exemplo, como fazia Shakespeare. Ele próprio criticava o Shakespeare, né? O Bukowski não gostava de Shakespeare. Já eu vejo coisa interessante em ambos, né? E teria coisa a criticar em ambos também, né? O Shakespeare aí eu já falei para vocês que muitos outros já criticavam ele, nem precisa de ser eu, né? O Voltaire, o Byron e daí em diante criticavam o Shakespeare pela forma caótica dele, por exemplo. Já o Bukowski podemos criticar por outra coisa também. Entre elas, a própria forma caótica. Muitos romances do Bukowski têm uma forma caótica. Certo? Eu acredito que apenas no último romance dele, que é o Pulp, ele adquire realmente ali uma forma que seria a forma perfeita ali para ele. Ou seja, ele conseguiu ir evoluindo até se expressar de uma forma plena em termos formais. Né? Porque em termos linguísticos, dessa questão de uma linguagem mais realista em diante, eu acredito que ele já tinha uma maturidade antes ali do fim da vida, alcançada. Mas em termos formais, eu acredito que o Bukowski, apenas no fim da vida, ele consegue, de fato, alcançar uma forma interessante dentro da sua obra. Porque quando a gente pega Pulp, a gente vê ali claramente uma narrativa muito bem preparada, assim, em termos de uma curva dramática, né, ali dentro, ou de uma consequência, causa e efeito dentro da narrativa e daí em diante. Muitos outros romances eles parecem muito circulares, por exemplo, Misto Quente e daí em diante. Por quê? Justamente porque ele começa a repetir muitos temas, né? Aí começa a virar meio cíclico assim e começa a ficar em alguns trechos meio enfadonho, certo? Ou temas que não precisariam necessariamente repetir ali. É claro que isso também pode ser uma estratégia narrativa. Ou seja, o Bukowski, na hora que ele faz isso, ele pode estar, por exemplo, querendo dizer, em outras palavras, que a vida é sempre igual, né? É por isso que às vezes você pode ler um texto e achar que é meio chato a repetição que ele faz, justamente porque o dia a dia, muitas vezes, é tedioso mesmo, porque ele é muito igual. Certo? Por outro lado,
isso também pode ser expresso de outras formas dentro da literatura que não fazer uma forma onde as coisas se repetem, né? Enfim. Ou seja, o próprio Bukowski critica o Shakespeare, né, diz que não gosta de Shakespeare, mas os dois têm um problema em relação à forma. Olha que interessante, né? Então, Bukowski critica o Shakespeare, mas ele mesmo, em certo aspecto, também, apesar de ser de outro meio ou de outra forma, né, ele tem também uma problemática relativa à questão formal da sua literatura, tal como Shakespeare tinha uma forma mais caótica dentro do seu teatro, certo? Bom, é mais ou menos isso que eu queria expor para vocês, não vai ser um vídeo longo, tá? Mas a dica então aí de escrito seria essa, relativa a ter uma consciência do tipo de linguagem, ou seja, ela é ideal, ela é real, ela é mais ou menos ideal, mais ou menos real, ou ela mistura essas coisas dentro da mesma narrativa, certo? É importante então para o escritor ter isto sempre em mente. Beleza, pessoal? Dúvidas, críticas, pode deixar nos comentários. Tentarei responder posteriormente. Obrigado pela atenção. Abraço.